Oi, amores, bom dia. Hoje nossa aula é de matemática e hoje nós vamos falar sobre frações, tá? Frações é quando a gente pega uma parte, alguma coisa, uma pizza, por exemplo. Quando ela vem cortada em fatias. Cada parte daquela pizza, ela representa um pedacinho de uma pizza, certo? Uma pizza pequena, geralmente ela vem com 4 fatias. O que é que acontece? Quando a gente vai dividir essa pizza, ela vem, ó, aqui eu tenho um inteiro, certo? Quando eu divido essa pizza ao meio, eu vou ter metade, tá? Eu tenho um meio, porque eu dividi, ó, em duas, mas aqui eu tenho um inteiro, ó, um meio. Se eu dividir ela novamente aqui ao meio, quantas partes eu vou ficar, ó? 1, 2, 3, 4. Mas eu retirei uma fatia. Aí agora eu tenho, ó, sobraram quantas? Ó, 1/3. Certo? Vocês vão acompanhar comigo a leitura, ó, acompanhar as atividades aí a partir da página 92. Aqui, ó, vai mostrar para vocês como eu estava explicando ali, ó. Aqui eu tenho um inteiro, que é esse pedacinho aqui, ó. Aqui eu dividi ela ao meio. Na letra B eu já tenho 3 partes. Na C eu dividi em 4. Na D eu tenho 5 partes. A parte azul vai representar, ó, metade, tá? Aqui eu tenho, ó, colorido, eu tenho apenas uma parte. Mas ao todo eu tenho 3. Então, eu tenho, ó, 1/3. Ó, aqui eu tenho 4 partes, que foi a quantidade de partes em que foi dividido. Mas apenas uma está colorida. Então, eu tenho 1/4, ó. 4 foi a quantidade em que foi dividida. E 1 foi a quantidade que está pintada, certo? Ela vai receber, ó, a parte de cima, a gente chama de numerador. O numerador é a quantidade de partes que eu tenho, certo? E denominador é em quantas partes eu vou dividir. Ó, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 partes, certo? Aqui tá inteiro. Quando eu pintei 2 partes, eu vou ter 2/4. 2 representa a quantidade que eu pintei, é o numerador, é a quantidade que foi pintada. E 4 vai representar, ó, a quantidade que eu tenho, em quantas partes eu dividi esse retângulo, tá certo? Vocês vão, ó, observar lá na página 93, que é como a gente lê. A figura 1, 1/2. Ó, figura B, 1/3, porque, ó, 1, 2, 3 partes e apenas uma pintada, 1/3. Na letra C, eu tenho 4 partes, que foi a quantidade em que eu dividi, mas apenas uma parte pintada, 1/4. Esses números, nós vamos ler ele assim até o 9. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 e 1/9. Quando eu tenho frações em que o denominador, o número que está embaixo, for 10, 100 ou 1000, a gente vai ler, ó, décimo para quem for 10, centésimo para o que for 100 e milésimo para o que for 1000, numerador de baixo, tá bom? Ó, quando os números embaixo, o denominador for diferente de 1 a 9 e de 10, de 100 e de 1000, a gente vai ler
colocando avos. Exemplo, aqui tem 10, décimo. Se fosse um 11, eu ia ler 9, 11 avos. E assim por diante, certo? Observem aí que é a forma que nós vamos fazer essa leitura. Ó, 1/2, 3/4, com 10, décimo, com 100, centésimo, com 1000, milésimo. Os demais números, nós vamos ler o número e acrescentar o avos. 7, 15 avos, certo? Essas frações são chamadas de frações decimais, essa aqui, tá certo? Que tem 10, que tem 100 e tem 1000. Vocês vão realizar essa atividade da página 92 até a página 99 e qualquer dúvida vocês me chamam, tá certo? Beijo pra vocês!